Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, e nós estamos aqui pelos 95.7 FM da Rádio Miriam Caravaggio, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, também no Spotify, às 9 da manhã no Spotify da Rádio Miriam, a partir das 9 da manhã do domingo, e no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos, a partir das 8h30 da noite. Nós convidamos a você que se inscreva no canal do YouTube da Diocese de Caxias, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, das mensagens do nosso bispo e também dos programas Razões da Fé que a gente vai fazendo todos os domingos e dos recortes que a gente vai publicando nas nossas redes sociais. Então que você possa se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. E nós temos neste dia o tema: Jesus, Deus ou homem? Jesus, Deus ou homem? São essas perguntas que nos movem, olhando também para o credo niceno-constantinopolitano, que nasceu a partir dos concílios da Igreja Católica de Niceia e depois de Constantinopla, e que nos mostram a beleza das nossas verdades de fé e do que a Igreja acredita. Por isso a pergunta de hoje: Jesus, Deus ou homem? E partimos da afirmação que o creio nos faz. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Hoje nós temos como convidados Dom Alessandro Carmelo Ruffinoni, missionário de São Carlos Borromeo, escalabriniano, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul e membro da equipe sacerdotal do Santuário de Caravaggio aqui em Farroupilha. Olá, Dom Alessandro, obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado por estar conosco. Obrigado, um abraço a todos. Com alegria aceitamos este convite. Espero de poder responder não tanto como um teólogo, mas como um fiel que crê em Jesus Cristo. Muito obrigado, Dom Alessandro. E nossa convidada, Moema Rodrigues Murici, consagrada secular, fundadora do Instituto Secular Murialdo, tem licenciatura em História, especialização em Ensino Religioso e mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Preside a Comissão Nacional dos Institutos Seculares. Saudação fraterna a todos, obrigada por esse momento e nós podemos refletir sobre Jesus Cristo, né? Isso, Jesus Cristo, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E vamos para a primeira pergunta da nossa entrevista de hoje, para Dom Alessandro. Enquanto homem, ele sabia que era Deus? Certamente que sabia que era Deus. Jesus é um mistério da nossa fé. Mistério da nossa fé, um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E veio a este mundo enviado pelo Pai para salvar a humanidade. A missão de Jesus foi de salvar, não de se salvar, porque se queria se salvar, descia da cruz. Ele ficou na cruz porque queria salvar a todos nós. Então Jesus, ele tinha consciência de ser o Deus, Filho de Deus. Ele revelou praticamente, foi ele que revelou que Deus existe, é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso o Antigo Testamento não tinha ideia da Trindade. Quem revelou a Trindade foi Jesus, com o seu ensinamento, com as suas palavras, um pouco por vez,
ia anunciando a presença de um Deus que é Pai, que Ele é Filho do homem, Filho do Pai, e que enviará o Espírito Santo. Então, é Jesus que nos revela esta existência da Trindade, um só Deus em três pessoas. É o mistério da nossa fé. Os mistérios da nossa fé são três: a encarnação de Jesus, a paixão e a morte, e a ressurreição, e Deus, a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Perfeito, Dom Alessandro. E a partir de que momento podemos dizer que Jesus tinha consciência de que ele era Deus e Filho de Deus? Desde que começou a sua missão pública. Naturalmente, ele tinha ideia também antes, mas não falou. Ficou 30 anos no silêncio de Nazaré, preparando-se para a sua missão. Quando começou a sua vida pública, como nós dizemos, que durou 3 anos, mais ou menos, é aí que ele manifestou aquilo que ele era, que ninguém entendia, ninguém sabia. Ele era considerado filho de Maria e de José. Mas quando ele começa a falar, na sua vida pública, ele nunca fala que é filho de José, sempre fala que é filho de Deus, filho de Deus, que se tornou homem por meio pelo Espírito Santo, que engravidou Nossa Senhora, e porque ele precisava uma natureza humana para poder salvar a humanidade da situação em que estava, incapacitada de poder se salvar, voltar a Deus depois que tinha se afastado de Deus. Então nós precisávamos de uma pessoa humana, que era Jesus, mas também precisávamos de um Deus presente nesta pessoa humana, e que pudesse assumir as nossas fraquezas, os nossos pecados, para poder nos purificar e nos salvar. Perfeito, Dom Alessandro. Moema, se Jesus é Deus, por que aceitou viver as dores e alegrias da vida humana e por que foi preservado do pecado? Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, para que tenhamos a vida eterna e participássemos da vida divina. No nome de Jesus está a sua identidade e missão, Deus que salva. A humanidade precisava ser curada, e a resposta é o amor infinito, atual e pessoal e misericordioso de Deus. Jesus é a maior expressão dessa misericórdia. Jesus nada tinha a ver com o pecado. Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por meio dele sejamos reabilitados por Deus. Isso está em Coríntios 2, 5, 21. Né? Cristo não peca, mas torna solidário para sermos reconciliados com Deus. No pecado está a falta de amor a Deus e ao próximo. No sacrifício da cruz, expressão imensa do amor de Jesus, brota a fonte de perdão e misericórdia para a humanidade, é iluminado pela luz da ressurreição. Nas nossas dores e sofrimentos, olhar da fé para o crucificado dá força e ressignifica nossos sofrimentos à luz da ressurreição de Jesus. Jesus, eu acho importante a gente colocar essa parte aqui, né? Jesus nos faz rever a nossa vida. Como vivemos a solidariedade com os irmãos? A capacidade de perdoar, de amar os inimigos, dissolver a violência e a crueldade com o bem. Como acolhermos, somos solidários com o pobre, vendo nele um irmão e não sentindo superior a ele. Como dar sentido à nossa vida, nas dificuldades e sofrimentos de cada dia. Como contemplarmos Jesus no irmão. Quais os sinais de Deus no nosso dia a dia? Qual o significado da palavra de Deus e na Eucaristia que exige a comunhão fraterna, para que possamos nos identificar como discípulos e missionários de Jesus Cristo?
Perfeito, Moema. E nós vamos recordando o que São Gregório de Nissa nos fala e que está no Catecismo da Igreja Católica. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso nos-la restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? Isso dizia São Gregório de Nissa, e depois também o Catecismo vai nos falar que e por nós homens e para a nossa salvação, como Dom Alessandro nos falava, ele desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem, e aí se fez homem. Dom Alessandro, Sim. Quando ele foi, nós falamos aqui com a Moema, né, sobre a questão da preservação do pecado, mas que Deus se fez pecado por nós. Sendo ele preservado do pecado, Jesus precisava ter sido batizado por João Batista, como nós somos batizados na água para a libertação do pecado? Não, esse Jesus não precisava de batismo, porque o batismo de João era o batismo de penitência, pelos pecados cometidos. Como Jesus não cometeu nenhum pecado, como já foi dito, ele assumiu os nossos pecados, mas não cometeu nenhum pecado. Assim ele se colocou na fila daqueles que iam para ser batizados no Rio Jordão. Interessante, o Evangelho diz que se colocou na fila, não é que passou na frente, não é que quis se mostrar, ele simplesmente fez como todo mundo estava fazendo. Se colocou na fila para ser batizado. E quando João Batista vê Jesus, talvez a primeira vez que via, mas sentiu que Jesus era Jesus, disse: eu que deveria ser batizado por ti, não tu por mim. Mas Jesus disse: é necessário que se cumpra aquilo que a Escritura fala, e estou aqui para fazer como os outros. Estou assumindo, não é que Jesus falou assim, mas Jesus com esse gesto assume a natureza humana, o pecado, para ser purificado. Ele que não precisava de purificação. E é interessante também a pergunta, o batismo de Jesus é o batismo penitencial de João Batista. Jesus depois, quando irá para o céu, convidará todos os seus discípulos, a nós também, de ir pelo mundo inteiro, batizando todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um batismo diferente daquele de São João Batista. O batismo de Jesus é o batismo de água e do Espírito. É o batismo em nome da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E a água é um gesto. Nós também usamos a água. Dizem que interpreta um pouco a entrada de Jesus no Rio Jordão. É Jesus entrando no Rio Jordão, era Deus, feito homem, verdadeiramente Deus. Jesus santifica a água do mundo, dos rios. Então a água que nós usamos para batizar é santificada, de fato a água do batismo é abençoada já na noite do Sábado Santo, a água que servirá para o batismo. Mas
pode ser usada também água comum, em caso de necessidade. Qualquer cristão pode usar a água e batizar em nome da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer cristão pode batizar uma criança em caso de urgência e de necessidade, usando a água, um pouco de água na cabeça e pronunciando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem, tu falaste do livro aí do Catecismo. Depois deste livro do Catecismo, é bom que a escuta saiba, também surgiu outro livro para os jovens, YouCat, YouCat, que penso que muitos dos nossos jovens já conhecem, saiu para transmitir ao jovem de uma forma juvenil, um linguajar mais adaptado ao jovem, e também com muitas fotografias, muitos desenhos assim. Foi feito para ajudar os jovens a crescer na fé. Talvez o livro do Catecismo da Igreja Católica, o tamanho dele, o volume dele assusta. Então foi feito um livro só para os jovens que fala da nossa fé. É interessante, inclusive, este livro acompanhar o seu trabalho que estou fazendo agora, Razões da Fé, que este livro seja talvez mais conhecido neste caminho da fé que estou fazendo a partir de quando começaram a fazer este programa, que possa enriquecer a todos, sobretudo aos nossos jovens. É uma leitura interessante, bonita, fácil para ler, e ajuda o jovem a ver a beleza da nossa fé. Jesus, já que não sei se tenho ainda um pouco de tempo, quando tu me perguntaste se Jesus sabia que era filho de Deus desde pequeno, sabia, e tem uma prova no Novo Testamento, me veio na mente agora, que quando ele se perdeu em Jerusalém, ficou 3 dias perdido lá, e Maria e José procurando, desesperados, ansiosos, e Jesus, quando a mãe disse: olha, teu pai e eu, angustiados, te procurávamos, e Jesus responde: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Então ele já manifesta um pouco que é filho de Deus, que é Deus também. Mas naquele momento ninguém pensou nisso, só depois na vida pública que Jesus vai dizer claramente que é filho de Deus, que é Deus mesmo. E Maria guardava tudo no coração. E Jesus depois voltou com eles e crescia em sabedoria e idade e graça, e era obediente a ele. É isso, quis permanecer assim. E como Dom Alessandro falou, nós também vamos ser obedientes ao que o bispo nos fala, e vamos trazer o YouCat também para os próximos programas. Fique conosco até o próximo bloco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. E nossa pergunta, nosso tema de hoje é uma pergunta que é um pouco capciosa. Jesus, Deus ou homem? E aí nós recordamos o catecismo da Igreja Católica e também o credo niceno-constantinopolitano, quando ele vai nos falar então de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nossos convidados, Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, e também a Moema Rodrigues Murici, que é presidente da Comissão Nacional dos Institutos Seculares. Moema, já vou lançando a pergunta para ti. Por que Jesus se coloca como filho de Deus e filho do homem? Na encarnação, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isto é confessado pela Igreja. A natureza humana foi assumida, mas não aniquilada. O trabalho e o agir dele como pessoa está unido ao Verbo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade da pessoa divina, único mediador entre Deus e as pessoas humanas. Diante disso, nós podemos olhar de novo o Catecismo da Igreja, onde no número 455 vai nos dizer o seguinte: o nome do Senhor designa a soberania divina dele. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Ele se coloca como o Senhor também. Ele é filho de Deus, ele se coloca como filho de Deus, filho do Pai, filho do homem, e por isso, então, ele é o Senhor. Dom Alessandro, como é que nós podemos estabelecer um pouco o senhorio de Jesus com o senhorio humano? A questão do... Vamos trazer de volta para a festa de Cristo Rei. Sim. Do reinado de Cristo e do reinado humano. Na festa de Cristo Rei nos recorda um rei, mas não deste mundo. O reino de Jesus, de Deus, não é deste mundo. Ele, diante de Pilatos, falou claro: eu sou rei, mas não sou deste mundo. Não é rei de um mundo terreno de poderes, de privilégios. Ele é rei no sentido de amor, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de amor. Este é o reino de Deus. E a tua pergunta foi então sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é deste, é já presente neste mundo. Desde que nós nascemos, somos batizados, já iniciamos a viver no reino de Deus. O reino de Deus é um caminho que terá a sua plenitude só depois da morte. É interessante a frase do bom ladrão, como é chamado, do ladrão que se tornou bom na cruz. Recorda-te de mim, Senhor, recorda-te de mim quando estarás no teu reinado. O reino de Deus já começou agora, para nós cristãos batizados, já começou, estamos vivendo, porque o reino de Deus é Jesus. Jesus é o reino. É Ele que nos convida a segui-lo, a viver o jeito especial de vida que nós chamamos vida cristã, vida de discípulo de Cristo. Esta vivência do discipulado tem um crescimento, tem às vezes um caímos e depois levantamos e vamos adiante. Estamos caminhando na plenitude do reino de Deus, que é só no paraíso, só depois da morte. Agora, o reino de Deus é vivido aqui de uma forma um pouco limitada. Não somos grandes santos, mas somos batizados que procuram de ser santos, vivendo bem o batismo, o ensinamento de Jesus. Que me disse... Eu acho interessante porque quando nós vamos ver Cristo Rei, o dia do Cristo Rei, né? Aí você vai olhar na cruz.
Então, olha o choque que a gente leva, né? Onde é que está o rei nesse mundo, né? Então, ali na cruz é o ápice justamente do reinado dele. Exatamente. Né? É bem importante a gente refletir sobre essa questão, né? Nós vamos olhando também essa questão muito que a gente traz um pouco na visão humana, né? Que o Senhor, que o rei é alguém poderoso, com força, como o povo de Israel esperava que o Cristo fosse o libertador político do povo. Sim. Mas o senhorio, o reinado de Jesus, ele é diferente. É um reinado do serviço, do cuidado, da atenção, que de fato não é algo que o mundo prega, mas é algo que nos leva para o mundo futuro. E essa construção, né? Porque os próprios discípulos, a gente vai fazer uma reviravolta na cabeça para ver qual é o conceito de Messias, né? E aí, para perceber quem é. Foi difícil para os apóstolos entender. É evidente. Foi depois da vinda do Espírito Santo que eles começaram a entender um pouco dos sermões de Jesus, da vida de Jesus, das expressões da morte de Jesus. Para eles foi um escândalo. Fugiram todos. E para nós também, né? Essa caminhada, entender esse Jesus, como é difícil, né? Depois, mas o Espírito Santo. Do Espírito, né? Por isso que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Se a igreja tem 2000 anos, é porque é guiada pelo Espírito Santo. Não por nós padres, bispos. Exatamente. Somos todos guiados pelo Espírito Santo. Dom Alessandro, o Catecismo da Igreja, lá no número 460, vai nos recordar a segunda carta de Pedro, onde está escrito: o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Por que foi necessário este abaixamento de Deus? E por si só, por que o homem não conseguiria chegar a Deus por si? Sim. Por que teve que Jesus vir ao mundo? Isso aí. Porque era necessário que Jesus viesse ao mundo para salvar a humanidade. Tem um trecho no Evangelho ou na Bíblia que diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Porque era necessário que a humanidade, para voltar a Deus, era necessária uma força tão grande que a humanidade não tinha condições. Então, foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, se rebaixasse, se tornasse homem, se aniquilasse, renunciasse à sua riqueza de Deus, Espírito, se tornasse como nós, assumisse a nossa natureza humana, para que esta natureza humana, através de Jesus, fizesse o caminho de volta ao Pai. Então, é belíssimo pensar que Jesus nos representa a todos no Calvário, na sua ressurreição. São Paulo diz que nós somos herdeiros. Como Jesus morreu, nós também morremos. Mas como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a nossa vida, com a vinda de Jesus, verdadeiramente homem, assumindo sobre si a fragilidade humana, o pecado, ele não pecou, mas assumiu todo o pecado da humanidade para reparar esta ofensa a Deus e assim levar a humanidade de novo rumo a Deus através de um caminho. Nós temos um caminho, o caminho cristão. A partir do batismo inicia o nosso caminho de discípulo, um caminho feito de alegria, de provas, de sofrimento, de fidelidade. E às vezes nós somos muito fiéis, às vezes voltamos, depois caímos. É um caminho de purificação até chegar ao momento em que nós entenderemos melhor, viveremos melhor a nossa adoção de filho de Deus no paraíso. Aí sim
que o reino de Deus se realiza em plenitude em todos nós. Isso só é possível a partir de uma experiência, né, Dom Alessandro? Não se pode viver ou fazer uma opção por Jesus ou simplesmente crer em Jesus sem experimentar dele. Sim, né? Isso é tudo dom de Deus. A nossa vida é tudo um dom de Deus. A partir do nascimento, cada dia é um dom de Deus. Uma missa é um dom de Deus. Uma confissão é um dom de Deus. Uma prova é também um dom de Deus. Nós vivemos agraciados continuamente por Deus para poder entender, fazer este caminho de purificação e de ir junto a Deus. O que Dom Alessandro falava agora me fez recordar 2 pontos bíblicos. A questão da epifania, da manifestação, quando os reis magos chegam, representam os povos da terra e oferecem os presentes, ou seja, se encontram com o Salvador, mesmo que uma criança que não fala, que só chora, né, obviamente, que quer comida, que está ali, né, mas eles já reconhecem, já se encontram com ele, e depois do batismo, João manda os discípulos irem atrás de Jesus, né? É tu aquele que tinha que vir ou temos que esperar outro? E Jesus diz, e depois então ele, né, e dizei o que as coisas, né, o que está acontecendo. Os cegos veem, isso, os milagres que acontecem, e depois são sinais do Messias. Exatamente. E depois eles perguntam, mestre, onde moras? E Jesus convida para uma experiência. Vinde e vede. Vinde e vede, né? Compreendam, vivam, tenham a experiência para depois poderem fazer esta opção, né? E uma coisa importante que eu acho é a pergunta que ele faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu acho que é alguma coisa que nós, como cristãos, temos que estar continuamente num processo de conversando, perguntar nós mesmos: e vós, quem dizeis que eu sou, né? Moema, no prefácio, que é aquela oração que é feita antes do santo, na missa, prefácio à dupla espera de Cristo, do tempo do advento, a igreja afirma: predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. Qual o paralelo que nós podemos fazer a partir da Escritura sobre a missão de Jesus e as suas 2 naturezas, humana e divina? Então, a dupla espera de Cristo, que se manifesta também no Advento, é porque ele vem a nós. Porque em cada Natal recordamos a vinda e a presença de Cristo em nossa história, em nosso tempo. E hoje precisamos reconhecer essa presença. Mas a segunda espera é no final dos tempos. Por isso o Advento é tanto a espera de Jesus que já chegou, no Cristo que vive, e o Cristo que vive na sua glória, sempre na natureza humana e divina. Ele veio na natureza divina e humana e virá plenamente glorificado. Nós vamos nos encaminhando para a conclusão do 2º bloco, e eu recordo o que também está lá no Catecismo, nos números 481 e 482. Jesus Cristo possui 2 naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas perfeitamente concordantes com e submetidas à sua inteligência e à sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo. A encarnação é, portanto, mistério admirável, união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. E assim nós vamos concluindo nosso 2º bloco. Fique conosco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, e quando nós vamos refletindo sobre o credo niceno-constantinopolitano, naquele trecho onde vai dizer: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E a pergunta que é o nosso tema de hoje: Jesus, Deus ou homem? Já ficou respondido que é Jesus, Deus e homem, né? Porque são as duas naturezas que compõem a pessoa de Jesus Cristo na sua totalidade. Nossos convidados, Dom Alessandro Ruffinoni, bispo emérito de Caxias do Sul, e também a Moema Muricy, que coordena a Comissão Nacional dos Institutos de Vida, os Institutos Seculares. Dom Alessandro, quais são os dogmas de fé, o que a Igreja acredita sobre Jesus Cristo? Muito bom. Os dogmas de fé, esta pergunta me recorda a minha infância, quando eu ia na catequese. Quando a catequese era administrada, ou era frequentada, ou era transmitida através de perguntas e respostas. Então, uma pergunta era: quantos e quais são os mistérios principais da nossa fé? E a gente respondia, me recordo ainda hoje, os mistérios principais da nossa fé são 3. Deus uno e trino, que existe um só Deus e 3 pessoas. Este é o primeiro mistério da nossa fé. A encarnação de Jesus Cristo,
de um Deus que se faz homem, e a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Esses são os 3 principais mistérios da nossa fé. Então, é o primeiro, um Deus só em 3 pessoas. Deus é um só, porém que se manifesta através de várias facetas. Não entendemos Deus, nem sei se vamos conseguir entendê-lo depois da morte, porque Deus será sempre Deus e nós seremos sempre criaturas, criaturas lá no céu, felizes, mas criaturas. E Deus é infinito, e nós sempre seremos mais limitados, finitos. Então, Deus é um só, porém se manifesta nessas 3 facetas de Pai, de Filho, Espírito Santo, Pai que gera o Filho, o Pai, o amor do Pai para com o Filho é uma pessoa, é o Espírito Santo. Isso, quem revelou isso foi Jesus. Foi Jesus que nos revela a Santíssima Trindade. Nós somos amados por um Pai, somos amados e criados por um Pai, somos salvados por um Filho, Jesus, e somos santificados pelo Espírito Santo. É o mesmo Deus em 3 pessoas. Isto sempre será difícil entender bem. Teve tantos santos que tentaram de explicar como é que existe um Deus só em 3 pessoas, com o trifólio, com aquela flor. É uma flor só com três folhas. O Santo Agostinho, caminhando à beira-mar, viu um menino brincando, querendo colocar o mar dentro de um buraco na areia. Mas tu não vai conseguir, disse o menino, que era o anjo, fazer isso. O anjo respondeu: você também não vai conseguir entender perfeitamente a riqueza da Santíssima Trindade. E Jesus é o verdadeiro, é gerado pelo Pai, e desde toda a eternidade. Não é que teve um começo. Desde que existe o Pai, existe o Filho, e desde que existe o Pai e o Filho, existe o Espírito Santo. Então, o Deus só é 3 pessoas. Estes são os dogmas da nossa fé. Sobre Jesus já foi falado, os dogmas de Jesus, que é uma pessoa e 2 naturezas, natureza humana, natureza divina. E depois dizem os santos que explicam, Jesus podia nos salvar, por exemplo, só nascendo. Mas ele não só nasceu, mas quis abraçar a cruz como sinal maior de amor para a humanidade e para melhor ou com mais abundância ajudar a salvar a humanidade do pecado em que estava situada. E Jesus também, outro dogma sobre Jesus, que não sei como é que ele se transforma em pão. Nós comemos Jesus. A Eucaristia é um mistério da nossa fé também. Como é que aquela hóstia que eu vejo na missa, vejo antes da missa, vejo durante a missa, vejo depois da missa, porém, depois da consagração, esta hóstia não é mais pão, a substância não é mais a substância do pão, é a carne, o sangue e a divindade de Jesus. É um mistério de fé, porém, a fé é uma maneira de nos ajudar a crer neste mistério da presença de Jesus na Eucaristia. Retomando, né, essa questão que Dom Alessandro trazia, né, e agora ele fala da questão da transubstanciação, né, quando o pão se torna corpo, o vinho se torna sangue, e
sabemos do carinho e da devoção de Dom Alessandro pelo beato Carlo Acutis. Exatamente. Que trabalhou muito esta questão da devoção aos milagres da Eucaristia, né? E certamente, Dom Alessandro, agora perguntando um pouquinho do seu testemunho, aprender mais sobre Carlo Acutis lhe fez aprender mais sobre Jesus? Sim, muito mais. Me ajudou a entender mais a missa, a importância da adoração eucarística. A gente, como este menino de 14, 15, morreu com 15 anos, mas ele desde os 7 anos ele amou a Eucaristia, foi muito devoto da Eucaristia e da missa. E este menino é um exemplo não só para um padre, mas para todos, sobretudo para os nossos jovens, que sem fazer coisas extraordinárias nos ensina a amar a Eucaristia, a amar a missa, valorizar este dom que nós temos, que é a missa. Cada missa é um dom de Deus, para todos nós. Então, valorizar mais este dom também, se não entendemos tudo. Às vezes eu fiz um sermão sobre a missa, expliquei bem que na hora da adoração, na hora da consagração, o pão se transforma no corpo e no sangue de Jesus, o sangue se transforma no sangue de Jesus, o vinho se transforma no sangue de Jesus. Expliquei tudo. Continuo a missa e vejo gente que sai da igreja, então, quer dizer, ainda não entendemos bem o que está acontecendo numa missa. Então, através do estudo, assim, do conhecimento daquilo que fez o Carlo Acutis, a gente tem um pouco mais de sensibilidade de estar presente numa missa, de rezar a missa, de observar, porque às vezes a gente entra na igreja, mas observa tanta coisa, não observa o centro, que é o altar. O altar onde tem o corpo e o sangue de Jesus, na Eucaristia. Aí cada missa é um milagre de Deus. Ele se faz sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo. Exatamente. E por isso, Moema, por que acreditar nesse Jesus? Então, não basta o conhecimento sobre Jesus. É preciso fazer uma experiência, um encontro pessoal, deixar-se tocar pela graça, como fala a Carta Est. Eu gosto de lembrar a passagem de Maria chorando junto ao túmulo de Jesus. Ela está lá afogada na sua desgraça, né? Envolvida, chorando. E ela nem percebe que Jesus se coloca na frente dela, né? E aí o que faz Jesus? Ele chama Maria. E quando chama Maria, é interessante a gente perceber que Jesus sempre toma iniciativa, né? Deus vai ao encontro nosso. Deus toma iniciativa, chama Maria. E ela responde, mestre. E naquele encontro, Maria Madalena tem uma força tão grande, né, que vai anunciar. Então eu queria chamar a atenção aqui. O encontro de Jesus nos traz alegria, né? Alegria da missão. A missão é a decorrência, a verdadeira missão do encontro com Jesus. E ela vai anunciar, eu vi o Senhor. E se nós pegarmos, por exemplo, a samaritana, também ela vai em busca de uma necessidade até o poço, mas Jesus estava sentado no poço. E aí existe uma conversa que é, na realidade, uma conversão, né? E ela deixa toda lá a sua necessidade de almoço, sei lá do que foi, e vai correndo anunciar. Então, veja, a experiência de Jesus, quando a gente se encontrou de verdade com Jesus, a gente vence as barreiras, tem uma força enorme, porque Ele traz essa força, essa ressurreição, digamos, não, claro, completa, mas a luz da ressurreição dele nos faz mobilizar, né? E isso acontece, então, esse encontro sempre está ligado a uma missão, né? Eu diria assim, né? Que a importância de nós nos deixarmos tocar por Jesus é isso aqui, a graça, né? Sem colocar obstáculos do Espírito Santo.
Porque às vezes a gente atrapalha demais o Espírito Santo. Eu sempre digo, não vamos atrapalhar o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir. E quando a gente deixa o Espírito Santo agir, ele leva a gente para lugares que a gente nem imagina, né? Então, a grande questão nossa é abrir o coração e deixar, né, se envolver por Jesus. E ele faz acontecer esse encontro que na nossa cabeça é impossível, né, gente? Porque vem de Deus. E eu também vejo, assim, o discípulo, como discípulos, né, quando começa a ficar cansado demais, o discípulo missionário, a gente tem que se perguntar, mas será que não é na hora de nós voltarmos a dar um sentido para a nossa vida, nos encontrar com Jesus? E eu tenho insistido muito nos institutos seculares também para a oração contemplativa, porque a gente pensa, às vezes, a oração contemplativa lá, a irmã Carmelita lá, não, todos nós devemos ser contemplativos, quer dizer, no caminhar por aí, no estar nesse mundo, ver quais são os sinais de Deus, o que quer dizer aquele pobre que está na nossa frente, aquela pessoa, até às vezes aquela plantinha que insiste teimosamente em nascer na calçada, né? O que ela nos diz aquilo? Então esse olhar contemplativo nos vai dar aquela força maior para nós também nos encontrarmos com Jesus. E eu tenho uma passagem, né, do Cura d'Ars, que ele disse que tinha uma pessoa que chegava na igreja, uma pessoa simples, um agricultor, sentava sempre na frente, ficava horas e horas, né? Não sei se o senhor conhece a história, né? Deve bem conhecido, famoso, mas podemos trazer aqui, né? Pode ter. E aí ficava ali, e aí, mas o que será que esse sujeito faz aqui, né? Sentado aqui horas e horas. E aí ele perguntou para ele, mas o que o senhor faz aqui, né? Ele disse, ele olha para mim e eu olho para ele. Quer dizer, é a contemplação, né? E aí eu recordo, como tenho feito em todos os programas, o documento de Aparecida. Conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. E dá-lo a conhecer com as palavras e com a vida é a nossa alegria. Nossa alegria. Dom Alessandro, nos encaminhando já para o final do nosso programa, o que significa dizer que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Muito bom. Bom, talvez seja interessante fazer uma pequena observação, que nós temos dois credos que rezamos na missa. Tem o culto, que os padres sempre, nós aqui no Brasil usamos o apostólico. O creio, o símbolo dos apóstolos. E tem também aquilo que tu falou primeiro, o creio que vem daqueles concílios de Nicéia e Constantinópolis. Aquele de Nicéia e Constantinópolis é um pouco mais comprido, por isso que nós, pelo fato que a missa de domingo já tem duas leituras, tem cantos, tem muita coisa, prefere o mais curto, mas é no creio de niceno-constantinopolitano que existe esta frase que tu falou, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então aqui explica bem quem é Jesus. Não é outro Deus, é gerado pelo Pai, é luz da luz, é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. As três pessoas divinas são iguais na dignidade, na importância, são iguais. Não é que um é maior do que o outro. É o mesmo Deus. É um Deus só, que se manifesta através do Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, Santificador. Mas é o mesmo Deus. Então, é por isso que tem toda esta riqueza de expressões no símbolo de niceno-constantinopolitano, que existe esta expressão, que nos ajuda a entender melhor que Jesus é Deus como Pai e como Espírito Santo. É o único Deus em três pessoas. E nós vamos concluindo o programa Razões da Fé, que troca de ideias muito rica. Que alegria podermos falar sobre Jesus Cristo, que é algo que nos apaixona e deve ajudar você que nos escuta pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM,
pelas redes sociais, pelo Spotify, também a se apaixonar e se aprofundar mais nos conteúdos de fé, para que possamos viver com, como dizia João Paulo II, com a fides et ratio, né? A questão da fé e a razão como duas asas que nos ajudam a chegar mais perto de Deus. E eu concluo com o número 460, ou melhor, com o número 526 do Catecismo da Igreja Católica, onde vai nos dizer, né, vai nos dizer o seguinte: o Criador da humanidade, assumindo o corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem e, tornando-se homem, sem intervenção do homem, nos doou a sua própria divindade. Até o próximo domingo. Muito obrigado, Dom Alessandro. Muito obrigado, Moema. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.